Meu nome é Suzy, eu tenho 16 anos e hoje eu vou contar o que aconteceu comigo. Eu trabalho de jovem aprendiz e passei meses economizando para comprar um celular, porque eu sonhava muito em ter um iPhone. Eu fiquei muito feliz quando consegui comprar. Eu sabia o esforço que tinha feito para realizar aquele sonho. Eu tinha o maior cuidado com ele e sempre deixava dentro da bolsa para não perder. Um dia eu estava na escola e o meu celular tocou. Quando eu olhei, era minha avó. Como ela nunca me ligava, eu fiquei preocupada e então pedi licença para o professor para atender e saí da sala. Quando eu voltei, eu coloquei o celular em cima da mesa e eu me dirigi até o professor para falar com ele, pois ele havia me chamado. E adivinha? Quando eu voltei para minha carteira, meu celular havia sumido. Perguntei para todo mundo, mas ninguém tinha visto. Eu tinha certeza que eu havia colocado lá. Alguém teria pego por maldade ou estavam tentando me trollar? O professor ficou muito irritado e disse que ninguém iria embora enquanto o celular não aparecesse. Algum tempo se passou e ninguém se manifestou. Então, o diretor foi chamado lá na sala e ele me instruiu a fazer um BO. Eu não queria fazer aquilo. Eu gostaria que quem tivesse pego me devolvesse e eu queria acreditar que era apenas uma brincadeira. Fiquei bastante chateada. Em casa, eu chorei muito. Eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. Eu e minhas amigas tentamos ligar várias vezes para o meu número, mas o celular estava desligado. Depois de 4 dias que o meu celular havia sumido, todos na sala se comportavam como se nada tivesse acontecido. Pelo menos era assim que eu pensava. Quando eu cheguei na aula, no dia seguinte, o meu colega João veio falar comigo. E ele disse que sabia quem tinha pego meu celular e que ele havia falado para a pessoa que ela tinha 2 dias para me devolver. Ele não me contou quem era e eu passei a noite toda imaginando quem poderia ter tido aquela atitude e como os meus próprios colegas de turma podiam ter aquele tipo de comportamento. No dia seguinte, foi super complicado prestar atenção na aula. Eu sempre pensava que alguém viria falar comigo. Então, eu estava indo embora para casa e não havia quase ninguém na rua, quando de repente eu ouvi alguém me chamar. Era o Bento, um aluno da minha turma. Eu tomei um susto e me perguntei se teria sido ele, mas não podia acreditar naquilo. Ele era tão honesto em tudo o que fazia. Então ele me disse que sentia muito pelo que tinha acontecido comigo e que ele queria muito me ajudar, mas ele não fazia ideia de quem havia feito aquilo. Eu estava muito frustrada com tudo aquilo. Eu continuava sem o meu celular e nem tinha ideia de quem havia pego. No outro dia, eu fui chamada na sala do diretor. Meu professor e ele me perguntaram se eu já sabia quem havia pego o celular, e eu respondi que não. Eles me aconselharam a perguntar para o Rodrigão, que era um carinha popular da escola, que sabia tudo sempre. Mas eu me recusei e disse que preferia esperar. Então eles informaram que não podiam me ajudar em mais nada, e eu voltei para a aula. A Sabrina veio falar comigo no intervalo e ela disse que queria saber se eu estava bem e se eu já teria descoberto quem era o ladrão. E eu respondi para ela também que não sabia. Quando voltamos para a sala de aula, o professor de física passou um trabalho em dupla e o João veio até a minha carteira rapidamente, dizendo que faria dupla comigo. Eu concordei, porque eu sabia que ele ia falar do meu celular. Enquanto fazíamos o trabalho, ele disse que faltava pouco para pegar o celular de volta e que ele me devolveria em breve. Então eu perguntei se seria no dia seguinte e ele me respondeu que não, porque a pessoa precisava pegar o celular de volta. Já não estava mais com ela.
Eu fiquei desesperada e disse ao João que não acreditava que teria o meu celular de volta novamente. Estava muito desanimada. O João era meio doidinho. Ele olhou para mim e perguntou se eu não acreditava nele. Que se o meu celular não voltasse, ele não se chamaria mais João. Deu um sorriso e continuamos a estudar. O professor estava de olho na gente, pois estávamos falando muito. No dia seguinte, estava quase chegando na escola quando ouvi o João me chamar. Quando olhei para eles, pude perceber que o meu celular estava na mão do Maurício, mas não podia acreditar no que estava acontecendo. O meu coração estava acelerado e era uma mistura de raiva com felicidade. Ele chegou perto de mim e estava chorando. Estendeu a mão e me entregou o celular. E eu só consegui perguntar por que ele havia feito aquilo. Foi então que ele me contou que estava passando por um momento bem difícil na vida dele. A mãe estava doente e o pai havia falecido, que ele estava sem dinheiro para comprar comida e remédio para a mãe. Me cortou o coração e enquanto ele chorava, eu disse que ninguém saberia e que eu daria um jeito de ajudá-lo. No intervalo, eu contei para o diretor que o meu celular havia aparecido e que, em vez de castigar a pessoa, eu queria ajudá-la. E eu contei a história. O professor que passava na hora disse que já sabia das dificuldades do Maurício, mas que não acreditava que ele tinha feito aquilo. Pedi a eles que não comentasse com mais ninguém, que apenas me ajudassem a achar uma maneira de melhorar a vida do meu colega. Os dois me deram muitas sugestões. Eram todas ótimas. Eu só precisava decidir qual delas usar primeiro. Então, eu cheguei em casa e criei um grupo no WhatsApp, naquele mesmo dia, onde eu comecei a arrecadar alimentos e dinheiro para ajudar um amigo. Eu levei 3 dias para conseguir o suficiente para 2 meses de ajuda e ainda arrumei um emprego para o meu colega. Quando eu contei para ele o que tinha feito, ele caiu no chão e começou a chorar, me agradecendo sem parar e dizendo que ele não estava acreditando que a pessoa que ele tinha enganado estava ajudando ele daquela maneira. Eu disse que ele ainda podia trabalhar tranquilamente, porque a minha avó e algumas amigas dela cuidariam da mãe dele. Posso dizer que nós dois tivemos um final feliz. Ele por ter feito a coisa certa, me devolvendo o celular, mantendo a honestidade na vida dele. E eu, por poder ajudar um ser humano com falhas, pois eu sei que todos nós erramos e todos precisamos de uma segunda chance.